O assunto de hoje é quando replantar a minha orquídea. Gente, vocês não têm noção de quanto eu recebo essa dúvida. Vanessa, eu posso replantar a minha orquídea florida? Primeira coisa, pode sim. Principalmente indico que replante florida para Phalaenopsis. E daí eu explico por quê. Porque a Phalaenopsis, a duração da flor da Phalaenopsis, ela é muito longa. Pode chegar até 3 meses ou mais ainda. E ela continua ali por 3 meses, é fato que a raiz vai apodrecer. E eu também contei para vocês que é mito essa questão de porque você replantou com os devidos cuidados, né? Sem arrancar raiz, sem cortar raiz, sem podar a planta, que ela vai abortar, perder floração. Isso é mito. Eu já mostrei para vocês, inclusive uma que eu já fiz o replante, continuou linda e bela. O que pode acontecer, gente, é quando a planta chega da floricultura para vocês e só de chegar na sua casa, independente de replantar ou não, ela começa a murchar, porque ela pode sentir diferença do ambiente e não gostar muito. Mas isso não quer dizer que ela não vai bem na sua casa, é só questão de costume, né? Quando a gente vai visitar um amigo, a gente chega sem graça, né? Depois a gente já tá botando o pé em cima da mesa, abrindo a geladeira. É mais ou menos assim que funciona com as orquídeas. Mas enfim, aí eu recebo também outros tipos de pergunta. Tá, Van, você fala que tem que replantar a Phalaenopsis. Gente, vírgula aí não tem, tá? Eu aconselho que replantem, tá? Mas aí é lógico que vocês têm livre-arbítrio. Mas aí as pessoas perguntam, mas Van, você disse que pode replantar orquídea florida. Eu preciso replantar minha Cymbidium florida, minha Denphal florida, minha Cattleya florida quando eu comprei de um orquidário? Normalmente não. Normalmente não precisa, porque a floração dessas outras plantas, Dendrobium, Cymbidium, Cattleya, são bem mais rápidas e elas são, Denphal também, e elas são mais resistentes. A não ser que você olhe o substrato e você veja que tenha bicho, caramujo, que tenha muita formiga, que seja tipo um ninho de formiga, que esteja com cheiro de azedo, que esteja degradado, entendeu? Você vai sentir, cheira, se tiver cheiro de azedo, troca, tá? Porque já tá ácido, já vai queimar a raiz, mas assim, é bem no caso extremo, não é necessário, na maioria das vezes não precisa fazer essa troca. E outra, né, essa história da buchinha aí, que ela é perigosa, pode apodrecer suas plantas, as Phalaenopsis principalmente, são as que mais têm chance de ter essa buchinha. A Cattleya eu nunca vi, Dendrobium eu nunca vi, mas eu já recebi uma notícia que compraram uma Denphal que tinha buchinha. Então, quanto a Denphal, eu nunca vi, mas já me relataram que tinha buchinha, tá? Bom, a princípio eu recomendo o replantio de Phalaenopsis florida. As outras, por enquanto, tá tudo ok, tá? Pode esperar acabar a floração. Minha Cymbidium tá aqui, acabando a floração, e logo depois eu vou plantar com vocês. E uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro é o seguinte: nem toda planta que tá saindo do vaso, que tá brotando do vaso, fora do vaso, né? Porque a gente geralmente planta com 2, 3 dedinhos de espaço para ela crescer. Nem toda orquídea que começou a brotar fora do vaso precisa ser replantada imediatamente, de jeito algum. Que as pessoas às vezes acham, ela tá saindo do vaso, ela vai morrer desidratada. Não. Mas as raízes que ficarem para fora precisam ser hidratadas diariamente. Por quê? Quando a orquídea brota, a tendência dela é soltar raiz. Então, se a orquídea emitiu broto e raiz fora do substrato, fora daquele mix que você escolheu para cultivar a sua orquídea, ela tem que ser tratada como uma planta de raiz aérea. Mas a planta toda? Não. Só a parte que está externa. Você vai fazer sua rega normalmente, mas as raízes externas você pode sim e deve borrifar todos os dias, assim como você faz com as raízes das suas vandas. Combinado? Agora, existem casos diferentes em que as plantas começam a crescer tanto num pote tão pequeno que os brotos começam a crescer deformados. O que não é a maioria, tá? A maioria das orquídeas encontra um caminho por cima do vaso ou entre o cachepô e vai embora. Às vezes até contorna o vaso, contorna o cachepô. Mas tem algumas plantas que elas começam a atrofiar, começam a deixar o broto meio defeituoso, meio torto. Eu vou mostrar para vocês o caso do meu Cymbidium, que seria sim caso de replante pós-floração. Vocês podem ver que a maioria dos Cymbidium recém-comprado, eles vêm nesse vaso cartola, que é um vaso fundo. Quando vocês forem tirar,
Provavelmente quando eu for fazer o replante, vocês vão estar junto comigo, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Vai estar cheio de raiz até aqui embaixo. Há quem corte a raiz, não recomendo, tá? Depois eu vou explicar sobre isso. Mas eu quero explicar aqui uma coisa. Os brotinhos estão começando a nascer pra cá, tá vendo? Ó, tudo pra fora aqui do vaso. Mas essa é uma planta que ela não tem a tendência de crescer aqui por fora, porque ela não é epífita. O que é epífita, tia Vã? Epífitas são as orquídeas que são agarradas nas árvores, que não precisam de substrato orgânico muito rico, que não precisam de terra vegetal, uma de minhoca. Elas se viram muito bem. Lógico que precisam de adubação, mas elas se viram muito bem. Caso contrário, essa daqui, ela precisa ter esse material aqui dentro, que é composto de mix de substrato para orquídeas epífitas, mais uma de minhoca e terra vegetal. Então, se ela começar a sair daqui, na verdade ela vai começar a entortar. E esse tipo de planta eu recomendo sim replantar. Lógico que as suas outras plantas começarem a sair brotos para fora e dar muitas raízes para fora do vaso, você não quiser ter o trabalho de ficar lá borrifando todo dia, você pode sim replantar no vaso maior. Só que muitas das vezes as orquídeas grudam ali no vaso de barro, principalmente no cachepô. Para o vaso de barro, vaso de plástico, o que eu recomendo? Molha bem a planta, deixa de molho num balde, cada planta num balde, tá, gente? Ou então usa uma planta de cada vez, lava o balde, esteriliza e usa outra. Porque caso uma esteja com alguma doencinha, ainda que não esteja manifestada, passa para outra, correto? Então é o seguinte, deixa bem molhado, bem molhado, deixa bastante tempo que as raizinhas vão se soltar, vão ser mais fáceis de soltar do vaso, sem quebrar, sem fazer muito estrago. Agora o cachepô, as raízes, elas vão se enrolando, mas elas se enrolam, elas se agarram ali com toda a firmeza do mundo. Não tem água que faça você retirar a sua planta dali. Então eu recomendo que você replante num cachepô maior. Se a sua planta está num cachepôzinho pequeno, você pode passar para um cachepô médio, encaixa o cachepô pequeno no médio e completa com substrato. Se for do médio, você passa para um grande, completa com substrato, que a planta vai se virar ali muito bem. Vocês entenderam, gente? A necessidade do replantio, quando replantar, quando não replantar, quando dá para esperar, não tem desespero, gente. Não é porque são um broto para fora do vaso que você, eu tenho que replantar hoje, esse mês, senão minha orquídea vai morrer. E outra coisa muito importante, que ficou pro final, mas não deixa de ser importante. Na verdade, eu acho que é a parte mais importante de quando você deve replantar a sua orquídea. Quando ela estiver em estado ativo de vegetação. O que é isso, Giovana? Estado ativo de vegetação? Quando ela estiver emitindo brotos novos, quando ela estiver emitindo sinal de vida. Porque tem algumas plantas que depois da floração, elas param, elas entram numa espécie de dormência. Mas tem outras que acabam a floração, que nem a cimbídio, já começa a sair brotinho, e o brotinho indica que a planta está ativa, então ela está soltando raiz, está soltando broto, essa é a hora de replantar. Quando a sua catleia está soltando broto novo, com raiz, já tem um tantinho assim de raiz, umas 3, 4 raizinhas, já pode fazer o replantio. Na verdade, esse é o momento ideal, tá? E outra coisa, muita gente fala, não pode replantar no inverno. Calma lá, tem plantas que elas entram em atividade justamente no outono e inverno. E tem plantas que entram em atividade na primavera e no verão. Não é porque é primavera que toda planta, toda orquídea vai estar em atividade na primavera, tá? Isso vocês têm que entender. É diferente das plantas que a gente está acostumado, né? Primavera, tem muitas flores e tudo mais. Bom, nós estamos no outono, no inverno, e nesse momento eu estou com o meu orquidário praticamente florido. Eu trouxe algumas plantas, ó, floridas aqui pra cima, que estavam lá no meu orquidário, e ainda tem mais, porque eu não tenho mais espaço para colocar, fora as que eu vou adquirindo, né? Mas então, tem plantas que elas começam a entrar em atividade no inverno, tem plantas que começam a entrar em atividade no verão, então você repara a sua planta, quando ela começar a emitir brotação e raiz, é a hora de replantar. Certinho? Te vejo na próxima aula, até lá!